Valeu, obrigado. Bom, tudo bom? Boa noite. Eu sou o João Osório. A minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre a história da IAC, né? Contar um pouquinho como a gente desenvolve aí hardware especificamente, né? Se fala muito em startups de software e tal. Então, quando o Thales me convidou, a ideia era justamente mostrar um pouquinho os desafios e contar a história de como foi esse desenvolvimento. Tá passando ali? Ah, beleza. Bom, eu dividi rapidamente aqui em 4 tópicos. Um pouquinho sobre mim, a história da empresa, o roadmap dos produtos e os benefícios de tratores elétricos especificamente, falando sobre agricultura. Bom, falando rapidamente sobre mim, me chamo João Osório, nasci numa cidade chamada Renascença, aqui no interior do Paraná. Muito provavelmente ninguém conhece, porque é uma cidade muito pequena, mas o agronegócio lá é muito forte também, principalmente a agricultura familiar. Então, posteriormente, eu me mudei para uma cidade chamada Joinville, já um pouco maior, bem tecnologicamente desenvolvida aí, e foi lá que começou a nascer um pouquinho da história da IAC, né? Então, a IAC é uma startup ainda, que desenvolve tratores elétricos, hoje com um foco um pouquinho diferente do início da empresa, né? Quando a gente começou a desenvolver os produtos. Aqui só um adendo rapidamente sobre o nome IAC, né? Ele vem derivado desse animal, que ele é uma espécie de um bisão aí, muito utilizado também na agricultura em regiões montanhosas. Então, foi daí que a gente tirou esse nome, que ele tem uma característica interessante, que ele tem uma força relativamente bem grande, na verdade, em comparação com a quantidade de alimento que ele consome. Então, foi esse nome aí que inspirou a gente a construir a empresa. Bom, no começo, a nossa ideia principal era desenvolver um mini trator, um micro trator, que atendesse pequenas operações, operações de pequeno porte para a agricultura familiar. Eu, como eu mencionei, venho de família agrícola, de agricultura familiar, então a ideia desde o início era solucionar esses problemas aí que a gente acabava enfrentando, como um pequeno produtor. Eu não sei se aqui na região existe, mas basicamente a nossa ideia era substituir o microtrator. Lá em Santa Catarina, que é um ambiente onde a agricultura familiar é muito forte. Esse é um equipamento aí muito utilizado e muito vendido. Inclusive a gente tem lá na nossa propriedade, né? E a nossa ideia no início então era desenvolver algo que substituísse esse cara para que o pequeno agricultor aí tivesse um produto mais confortável e mais adequado. Aqui eu trouxe uma imagem só para exemplificar um dos grandes problemas, né? Que apesar de muito utilizado, esse pequeno produto aí ele é extremamente desconfortável. Pela imagem já dá para ver aí todos os problemas. Então a gente queria sanar esse problema. A gente evoluiu aquele pequeno protótipo na época, que na verdade foi um projeto de faculdade. Aqui a gente começou a ter um olhar um pouquinho mais de empresa, né, como desenvolver os produtos. Então, ainda estávamos focados no desenvolvimento de um produto para a agricultura familiar. Então, a gente evoluiu, desenvolveu um microtrator aí um pouquinho mais, um pouco melhor aí do que a nossa ideia inicial, basicamente. Mas, infelizmente, depois de algum tempo, a gente percebeu que não ia dar certo. O produto em si ficou muito bacana, a aplicação, enfim, todos os testes que a gente fez foram bem bacanas, só que o preço não era compatível com a realidade do pequeno produtor. Se a gente voltar lá para aquela nossa ideia inicial, aquele microtrator ele era comercializado aí por cerca de 23, 25 mil reais no máximo. E a gente estava oferecendo um equipamento aí que na época tinha um preço de venda de 80 mil. Apesar de ser elétrico, de ter uma série de benefícios, ele não fazia sentido, né? Porque o pequeno produtor já comprava o microtrator justamente porque ele não tinha recurso financeiro para comprar um equipamento maior. Então, com 80 mil, ele poderia investir, por exemplo, num trator de 80, 70 cavalos, que era muito superior ao nosso naquele momento. Então, aqui a gente começou a ter uma visão, né, de negócio para onde que a gente iria, como empresa, como startup, o que nós iríamos desenvolver. Então, a gente deu um pequeno passo atrás para depois dar alguns passos à frente.
esse pequeno passo atrás foi olhando onde a gente conseguiria comercializar aquele produto que a gente já tinha desenvolvido. Aonde mais, né, olhando o segmento de tratores de maneira geral, onde mais a gente já conseguiria começar a tracionar a empresa, vender o produto e desenvolver um negócio, né? Então a gente evoluiu um pouco o nosso produto e viu que tinha algumas outras aplicações naquele momento. Uma delas, bem interessante, era o segmento aeroportuário. Tem também o... Acho que travou aqui. Ah, beleza. Tem também o segmento industrial. Então, naquele momento a gente acabou... Não sei, está dando uma travadinha aqui. Naquele momento a gente acabou optando por mudar um pouco a estratégia da empresa e desenvolver um produto em 2020, que a gente mudou essa visão, e desenvolveu um produto que no primeiro momento ele seria direcionado apenas para transporte de cargas. E essa foi uma ideia muito bacana, porque como negócio, aqui a gente começou a realmente tracionar, conseguir vender o produto e entregar valor, principalmente para grandes empresas, aeroportos que têm essa movimentação de carga. Mas a gente não esqueceu o agronegócio, foi só um passo atrás que a gente deu, porque era necessário como negócio para ele começar a crescer e evoluir. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Hoje a gente atua neste momento no segmento industrial e aeroportuário com movimentação de cargas que vão aí até 18 toneladas. E aí, falando um pouquinho do motivo e o porquê que eu digo que a gente não esqueceu o agronegócio, a gente deu esse passo atrás, desenvolveu um primeiro produto, começou a crescer e vender o produto e crescer como empresa, e setou alguns principais pontos aí que a gente quer seguir como negócio para aí sim chegar no segmento do agronegócio e depois vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê. Desenvolvendo esse primeiro produto, a gente já domina a tecnologia, a gente já consegue ter um produto no mercado, já consegue validar uma série de coisas super importantes e principalmente faturar, né, que é falando como empresa, aí é o grande motivo da existência dela. O segundo passo é o desenvolvimento do IAC Cloud. O IAC Cloud ele é basicamente, ele é como se fosse uma concessionária digital da empresa. Então, quando você compra um carro hoje, por exemplo, o teu ponto de contato com a empresa é a concessionária. Nós temos uma visão um pouco mais digital. Então, o IAC Cloud, ele é esse ponto de contato com o usuário e com o cliente final. Então, ele é como se fosse, entre aspas, aí a concessionária digital da IAC, né? E lá dentro você tem toda a gestão de frota, peças de manutenção, enfim, uma série de serviços embutidos aí digitalmente que o elétrico permite. Nós estamos também evoluindo a nossa tecnologia de baterias para um modelo que a gente chama de módulos de baterias. É um pouquinho diferente do que é hoje no segmento de elétricos convencional, onde você desenvolve uma bateria especificamente para aquele veículo, né? E eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, mas essa é uma evolução bem bacana e que vai permitir aí uma sobrevida muito grande para as baterias depois que elas não forem mais úteis para o equipamento, né? Ela vai ter uma aplicação aí posterior que eu vou falar um pouquinho mais na sequência. E aí sim, nós vamos chegar no agronegócio, né, com tratores agrícolas aí num segundo momento. E falando um pouquinho sobre esses módulos de bateria, que é um adendo bem interessante aqui, que a gente, por que a gente está desenvolvendo isso, né? Hoje se fala muito sobre o que vai acontecer com as baterias depois que elas não servirem mais para os veículos ou no nosso caso para tratores ou caminhões e etc, né? Existe uma série de pesquisas sendo desenvolvidas para fazer o reaproveitamento, reciclagem, etc. Mas a gente acredita muito nessa sobrevida. Porque quando uma bateria ela não é mais útil, né, para o trator, no nosso caso, ela ainda tem uma vida útil muito grande. Porque o que acontece? Quando ela atinge ali uma capacidade inferior a 80%, 75% da sua capacidade inicial projetada, ela já não é mais adequada para o equipamento. Porém, ela pode ser utilizada, por exemplo, para sistemas de armazenamento de energia, sistemas fotovoltaicos, né, onde você tem um sistema fotovoltaico e precisa armazenar essa energia para usar em algum outro momento, para usar como um backup, ou até mesmo para utilizar para compensar ali as diferenças tarifárias quando a energia fica mais cara. Então é isso que a gente acredita, né? Depois que elas
forem retiradas do trator, elas podem, da mesma maneira como elas foram projetadas e montadas para o trator, serem conectadas de uma maneira diferente e ser utilizada numa segunda aplicação, e aí você aumenta a vida útil dessas baterias aí para cerca de 30 anos, onde inicialmente você tem uma vida útil projetada de 8 a 10 anos para uso no trator, e posteriormente mais 20 anos com sistema de armazenamento estacionário. Então é por isso que a gente acredita muito nesse desenvolvimento, e é um produto que vai trazer um diferencial bem bacana aí, não só para o negócio, né, mas também para o meio ambiente, quando a gente fala aí de ciclo de vidas mais longos. E aqui falando um pouquinho, agora especificamente de tratores para uso agrícola, o que a gente entendeu? Desenvolvendo o primeiro produto, que é o trator industrial, a gente entendeu que o nosso erro lá no início foi tentar atender um mercado que tinha um volume de horas ano, né, de uso do equipamento muito baixo. Então ele não tem payback. Se você pegar uma agricultura familiar aí, um pequeno produtor, ele vai usar 300, 500 horas no máximo por ano o equipamento. Então, ao longo da vida útil dele é o tempo que ele vai demorar para ter o payback. Então não faz sentido. E é aí que a gente, né, chega num número chave aí. Nós acreditamos, e até é um ponto bem validado aí dentro do nosso negócio, que tratores acima, né, que tem uma utilização acima de 1.800 horas por ano, faz muito sentido já começarem a ser elétrico, porque você tem um payback bem interessante, e eu tenho alguns dados aqui na sequência para mostrar um pouquinho do que eu estou falando. Quando a gente pega um comparativo de custo-hora do nosso equipamento, do equipamento da IAC, mesmo o industrial ou o agrícola que está sendo desenvolvido, você tem uma redução aí de, no mínimo, 60% no custo-hora, né? Pegando aqui os principais custos, a gente consegue observar que o que tem maior destaque é o combustível. Então é aí que a gente, inclusive esse dado está um pouquinho desatualizado, ele é um dado aí de 3 meses atrás, o combustível teve alguns aumentos, mas se a gente pegar, mesmo assim é bem favorável, né? E tende a ficar cada vez mais com a projeção de aumento de combustível que está acontecendo, né? E quando a gente olha especificamente para o custo com o combustível, com o diesel efetivamente, o nosso equipamento tem uma redução de custo de 80%. Então é uma redução muito grande, o que permite que produtos que têm um grande volume de uso, né, um grande volume de horas uso ano, tenham um payback atrativo e comecem a fazer sentido. Por isso que o nosso produto industrial está sendo muito bem aceito, e é por isso que a gente reavaliou o segmento agrícola e tentou entender onde que faria mais sentido, né? Deixa eu passar aqui que de vez em quando está travando esse... beleza. Aqui nesse gráfico dá para ter um pouquinho mais de clareza. Eu trouxe um comparativo de 2 equipamentos, um a diesel e um elétrico, que é o que estamos desenvolvendo. São tratores de aproximadamente 200 cavalos, aí, então já são tratores de média potência. Se você pegar uma projeção histórica de 8 anos, essa barra preta que está aqui é o custo acumulado com o diesel. E se você olha nessa barra verdinha aqui embaixo, é o custo acumulado com energia elétrica. Isso que aqui a gente já está considerando o custo de quilowatt da energia elétrica já bem alto. Então tem casos, aqui na região não sei quanto mas na nossa região é cerca de 60 centavos o quilowatt. É um dos quilowatts mais caros aí do país. Então a gente sempre projeta no custo quilowatt mais alto. Mas mesmo assim, né, independente do custo quilowatt, a curva e a projeção de custo, comparando com o diesel e com o elétrico, é muito grande. Então a gente tem um benefício bem interessante e é comprovado matematicamente. Então são dados bem legais. Aqui tem uma outra comparação, quando a gente fala de manutenção preventiva. Se você olha a preventiva do elétrico versus a preventiva de um diesel, né? A curva, claro que os valores são menores, mas você consegue observar que tem uma diferença muito interessante também. Então tudo isso nos ajuda a entender um pouco mais dos benefícios e um pouco mais o porquê
e equipamentos nessa faixa de potência com alguns nichos de aplicação, principalmente que tem, né, sempre friso isso, tem que ter um volume de horas ano aí bem, no mínimo 1.800 horas, 1.500 ali ainda vai, mas que seja superior a esse número para que você atinja um resultado bacana. E aqui, mesmo um equipamento nosso tendo um preço projetado que é o dobro do preço do diesel, você tem um payback muito próximo dos 2 anos. Então, se você considerar a mesma vida útil de um trator a diesel de aproximadamente 15.000 horas, você vai ter praticamente 8 anos de lucro. Então, dá para... fica claro o grande benefício aí financeiro do elétrico, né? Ele já é uma tecnologia viável. Claro, existe o investimento inicial maior, mas dentro de uma agroindústria, numa agricultura mais industrial, dentro de um planejamento, isso faz total sentido, porque o payback ele é realmente muito atrativo. E além de payback, né, além de dinheiro efetivamente, existem alguns outros benefícios. Aqui eu destaco um muito grande, que é o benefício para o meio ambiente. Se você pega um trator aí na faixa de 200 cavalos, que trabalha 1.800 horas por ano, ele vai estar emitindo cerca de 90 toneladas de CO2 por ano, um único trator. Então é uma emissão muito grande. Se você multiplicar por 8 anos, que é aquelas 15.000 horas de vida útil média de um equipamento desse, você precisaria plantar quase 20.000 árvores para capturar o CO2 emitido por um único trator. Ou seja, ambientalmente falando, é impossível, né? Imagina a quantidade, o volume de tratores que são vendidos por ano. Nessa faixa de potência são cerca de 7.500 unidades por ano comercializadas. Como que você capturaria todo o CO2 emitido por toda a frota que existe e a frota que vai crescendo anualmente, né? Então isso é praticamente impossível. Mas além de benefício ambiental, esse é um bônus muito interessante que muito em breve vai estar também valendo aqui para o Brasil, que são os créditos de carbono. Na Europa isso já está muito difundido, mas aqui no Brasil já existem vários projetos de leis que estão sendo desenvolvidos. Então, muito em breve, a gente acredita que o segmento de créditos de carbono aqui no país também já vai estar regulamentado. E a partir do momento que você substitui um equipamento a diesel por um elétrico, você começa a somar esses créditos. Então, essas toneladas que você deixa de emitir, são toneladas que você começa a acumular de crédito positivo para posteriormente comercializar os créditos dentro do mercado regulamentado, né? Hoje, a média da tonelada de CO2 está em torno de $10. Então, se você pegar um equipamento como esse, ao longo das suas 15.000 horas de vida, geraria uma receita, sem você fazer nada, de aproximadamente R$36.000. E se você pegar, esse número é muito maior do que o custo de manutenção que você tem preventiva do equipamento. Então, esse é um benefício bem interessante. Bom, já estou chegando no final aqui da minha apresentação, mas acho que deu para ficar claro aí, né, um pouquinho da nossa visão, um pouquinho do que a gente está desenvolvendo e do que a gente acredita. Além disso, além dos benefícios todos que eu citei anteriormente, a tecnologia da IAC, né, colabora aí com 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então está adequada aí com os projetos, né, de meio ambiente, agricultura sustentável, indústria e inovação, enfim, é muito mais do que simplesmente desenvolver uma tecnologia, é pensar um pouco mais no futuro, no que está acontecendo com o mundo e tudo isso que a gente acredita e está trabalhando para melhorar cada vez mais. Bom, acho que travou de novo aqui. Então, falando um pouquinho de meta de crescimento, esse aqui é já meu último slide. A gente começou a faturar em 2021, então é uma startup que nasceu de uma ideia dentro da faculdade. A gente trabalhou e continua trabalhando aí bastante para evoluir aí nosso crescimento. Então nós acreditamos aí que em muito provavelmente em menos de 10 anos, a gente já vai ser uma startup aí que vai estar faturando próximo dos 300 milhões. Isso pegando uma pequena fatia do mercado, né? Então uma fatia realmente bem pequena faz bastante sentido aí para o nosso negócio. Bom, é isso, pessoal. Essa é a IAC, aqui tem os meus contatos, tem o nosso website também. Lá no nosso website tem uma aba específica falando sobre
o trator do agronegócio que está sendo desenvolvido. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar no nosso site, fazer o cadastro, e assim que sair as novidades e até as informações de lançamento, a gente vai comunicando por lá. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.